Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho aí hoje sobre a questão do continuismo, né? O continuismo, no contexto da Conscienciologia, é basicamente a capacidade de continuar a sustentar a TARES, né? Que é justamente a tarefa do esclarecimento, a fim da pessoa cumprir, né, a missão de vida dela, né? Que o Valdo Vieira chamou de proexis ou programação existencial, né? E eu gostaria, né, de dar uma técnica, né, que existe, né, nas religiões, que é basicamente a técnica da epígrafe, né? O que é a epígrafe? A epígrafe normalmente é uma frase que está escrita numa lápide, né, em cima de onde a pessoa é enterrada quando ela morre, né? Essa frase normalmente é uma frase pela qual a pessoa é lembrada, né, de suas maiores realizações, né? Então, a técnica da epígrafe é você se questionar, né, como você gostaria de ser lembrado, né? Então, você gostaria de ser lembrado, por exemplo, pela frase aqui jaz um ladrão barato, né? Eu acho que não, né? Mas você gostaria de uma frase, por exemplo, como aqui jaz um empresário que ajudou a comunidade com seus empreendimentos. Ou quem sabe, aqui jaz um pai de família dedicado. Ou ainda uma pessoa que viveu a vida em função da filantropia, né? E aí você vê, né, aquilo que você gostaria de melhor de dentro de você para ser lembrada, né? E a técnica da epígrafe você vai buscar no fundo da sua alma aquilo que mais te inspirar, né? Aquilo que vai orientar a sua vida, a sua missão e aquilo de melhor que lhe tocar e motivar para que no final da vida você tenha completado essa missão e aí você ganha essa epígrafe, né? O Valdo Vieira ele chama completar a própria missão de vida com complexes, né? Ou completismo existencial, né? Seria justamente a questão da pessoa completar a missão de vida, né? E com relação ao continuismo, né? O professor Valdo ele também descreve que para evitar o burnout, né? Como é chamado no popular a síndrome do esgotamento ou uma síndrome da sobrecarga, né? É preciso a pessoa dimensionar, né, de forma realista as suas próprias tarefas, né? Porque senão aí o continuismo fica prejudicado, né? Só para dar um exemplo, né? A sobrecarga é um erro muito comum, às vezes, em uma pessoa que já está em idade, né, de prestar o Enem, né, a fim de ingressar numa faculdade, né, numa universidade. E frequentemente é uma pessoa que não tem um hábito de estudar, né? Então ela se impõe, né, uma quantidade absurda, né, de horas para estudar. E normalmente essa pessoa não consegue manter a qualidade e o aproveitamento dos estudos, porque saiu de valer meia hora de estudo para 8 ou 6 horas de estudo, né? E sem estudo sem qualidade e com baixo rendimento, porque uma pessoa que sai de meia hora para um esforço de 6 ou 8 horas diárias, isso é impraticável, é muito difícil uma pessoa conseguir do nada, né, estudar 6 a 8 horas por dia com um estudo de qualidade, né? E ao final, né, dessas 6 ou 8 horas que a pessoa se impõe, é muito comum, né, a pessoa reter muito pouco e se cansar de forma absurda, e aí é comum vir a questão do burnout, né? E é um conselho mais sábio, né, a ideia de estudar de forma mais estratégica, né? Indo incrementando aos poucos, né, os esforços, porque se a pessoa vai do zero de meia hora para 6, 8 horas, é provável, né, é possível que a pessoa tenha um burnout, né? Então, a pessoa vai começar, né? Então, por exemplo, com 1 hora por dia, ela conseguindo manter essa 1 hora com qualidade, né, com estratégia, e depois de um tempo ela pode sentir necessidade de aumentar, né? Aí vai aumentando devagarzinho, de 1 hora para 1 hora e meia, depois de 1 hora e meia para 2 horas, né? E vendo o que ela consegue sustentar com qualidade, né? E o problema de jovem, né, de muito jovem, e eu já fui jovem, claro, então eu reconheço que é um problema muito frequente entre jovens, que é justamente o problema do jovem querer tudo para ontem, né? É uma pessoa que não tem paciência, né? E nessa geração nova, isso é muito comum, né? A pessoa querer tudo para ontem e não ter paciência para construir um conhecimento mais sólido ao longo de um tempo maior, né? E eu diria para uma pessoa nessa situação, né, jovem, que não tem paciência, é que a maior parte das coisas na vida, né, não se trata de uma corrida de 100 metros rasos, mas algo mais parecido, né, com uma maratona, né? E eu diria que você se surpreenderia, né, com os efeitos
da constância, né, e a manutenção do ritmo ao longo do tempo, né. O professor Valdo Vieira, ele meio que traz, né, essa ideia de que devagar é sempre superior a rápido e fugaz, né. E é um continuismo, né, ao longo do tempo que justamente permite que a pessoa atinja, né, o complexo ou o completismo existencial, que é justamente a pessoa cumprir, né, a própria missão de vida dela, né? E eu diria, né, que manter o foco ao longo do tempo, né, ajuda bastante na questão do continuismo, né? É muito comum, inclusive entre superdotados, a pessoa desviar o foco, né? E como uma pessoa superdotada normalmente acha tudo tão interessante, é comum para essa pessoa, né, sair mudando de interesse, né? A pessoa vai da psicologia e engenharia elétrica, da computação à pedagogia, do direito à filosofia. Então, a pessoa, por ela não conseguir manter o foco, por vezes ela termina prejudicando na própria carreira profissional dela, porque muitas vezes esse saltar, né, de interesses, muitas vezes isso é mal visto, né, por recrutadores, né? E a pessoa mudar de curso uma vez, né, vai lá, costuma ser admissível, né? Porque seria uma pessoa que admite que errou, né? Mas mais do que isso, é bastante mal visto, né, pelos recrutadores, né? E eu diria, né, que se sua ideia, contudo, né, for fazer concurso, a estratégia é diferente, né? Se a ideia for concurso, né, um diploma pode ser importante. Então a estratégia não é sair mudando de curso, mas se concentrar em conseguir um diploma, né, se formar logo, para que você consiga abrir a porta para o concurso, né? Se sua ideia, né, for empreender, por exemplo, o foco então deve ser o estudo do negócio, né? E boa parte das vezes, né, para um empreendedor, a formação dela é irrelevante, né, a formação formal, né? Então, a ideia não é pagar por uma faculdade, né, mas você estudar por você mesmo e trabalhar para juntar um dinheiro, né? Então, passar numa universidade pública que você trabalha para juntar dinheiro para empreender depois e você aí estuda na faculdade pública, né? E pode ser mais relevante, né, aprender como estudar por si mesmo do que propriamente ter um diploma, né, para uma pessoa que quer empreender, né? E eu diria que o que existe, né, de engenheiro, motorista de Uber ou motorista de Uber formado em direito, sendo em faculdades menos prestigiosas, né, mais deficientes, e tem muita gente nessa situação aí. E ter um diploma por ter um diploma não costuma ser relevante, né, para uma pessoa que quer empreender, né? Eu diria que se sua ideia, né, for a área acadêmica, é preciso basicamente tentar passar numa universidade pública e ter no mínimo uma mestrado, né? É muito difícil e raro aqui no Brasil uma pessoa da escola particular, né, ingressar na área acadêmica, né? É bastante complicado isso. E a estratégia seria procurar, né, iniciações científicas, monitorias e também a publicar artigos ainda quando você está na graduação, né? Conseguir publicar em revistas relevantes, né? E gostaria agora de recomendar, né, produtos que gostei, né, que basicamente eles ensinam a pessoa a estudar por ela mesma, né? Seria o curso da doutora Cristina Wong, é um curso em inglês que basicamente ela vai te guiar, né, para você aprender a aprender, né? E em português também eu dou destaque para o curso da Suzane Ribeiro, o Sniper de Questões. São dois cursos que podem ajudar, né, uma pessoa que está tentando passar em provas difíceis ou ainda para pessoas que tenham como valor a questão do autodidatismo e até mesmo talvez ajude até, né, os empreendedores, né, a estudar o negócio que ele almeja abrir, né, ou que ele vê uma oportunidade para abrir. E agora eu queria, né, mudar um pouquinho de assunto, um pensamento lateral, né, para te fazer uma pergunta, né? Quantas pessoas você conhece que sabe simultaneamente, tá, o que é, por exemplo, dice sublimation, fora cruzando o nome do pai, a inversão do ônus da prova, o que são equações diferenciais, o que é uma setter, o que é a escala de Piaget, o que é um crosscut no contexto da programação orientada a aspecto, o que é um axioma, o que é um epicurismo, o que é a fórmula de Sturges, o que é a lógica paraconsistente, o que é silogismo, o que é bromatologia, o que é biotecnologia verde, o que é uma porta de Hilbert,
o que é um circuito NAND, né? E o que são algoritmos genéticos, o que é um croquis, o que é um eclusa, o que é administração contingencial, o que é um STAMI, o que é um DRE, o que são opções europeias, o que é o rastreamento vetorial, o que é flexografia, o que é flambagem na engenharia, o que é flambagem na culinária, o que é Verilog, o que é um sensor, o que é quartzo, o que é um GPSS, o que são teorias das filas, o que são a lei de Kirchhoff, o que é um pistão, o que é tolueno, o que é posologia, o que é Rolfing, o que é orogênese, o que é mica, o que é cerimonial, o que é um Rostress, o que é Murabi, o que é uma escala pentatônica, o que é análise sintática, o que é um slide jig na odontologia, né? O que é um método simplex, né? Na engenharia da produção. Essa lista, embora longa, né, e talvez até enfadonha você ter ouvido todos esses conceitos, né, e eu fiz essa lista, né, para te mostrar que você pode perfeitamente adquirir uma cultura mais ampla, né, usando a estratégia do professor Valdo, né, do devagar e simples, né. E ao longo de algumas décadas, né, você sendo autodidata, você pode atingir, né, um nível de erudição que te permita saber todos esses conceitos que eu abordei aqui e todo e qualquer conceito, né, nas mais diversas áreas, né. Isso vai te ajudar bastante. E vai te ajudar também a perceber, né, que você não precisa estar na faculdade para necessariamente estudar sobre alguma coisa. E que quanto antes, provavelmente, você terminar, né, um curso superior, melhor vai ser, né, o seu currículo, né, por conta de você não precisar, né, tá pulando de interesse em interesse, até mesmo porque isso é mal visto, né, pelos recrutadores. Mas se você continuar estudando por você mesmo, você consegue adquirir, né, uma cultura a ponto de você saber, né, o que são exatamente cada um desses itens aqui que eu falei para você. Né? E como exemplo, né, de continuismo na vida, né, mesmo apesar das adversidades, que às vezes os acidentes, né, que acontecem na vida da gente, eu indico, né, o livro autobiográfico, o Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. E ele escreveu contando, né, a história de quando ele ficou tetraplégico, né, e precisou aprender, né, a viver de novo, né, apesar dessas próprias limitações dele. Né. E eu gostaria, né, de finalizar esse EP com a nossa clássica indicação na arte e gostaria de reindicar de novo o filme Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento, né, que mostra uma história, né, de uma mãe que luta, né, para sustentar os próprios filhos, né. E também gostaria de indicar também a questão do jogo da imitação, né, que retrata, né, a vida e o papel de Alan Turing no esforço, né, de quebrar a criptografia nazista, o enigma que existia na época, né, do nazismo, da Segunda Guerra. E gostaria também de indicar um filme bom, bastante tocante, e a história do Stephen Hawking, que foi diagnosticado, né, com uma doença incurável, mas que foi até o final da vida, dando significado à sua vida para fazer descobertas importantes, né, no campo da ciência. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje, pessoal. Se você curtiu, deixa o seu like aí, ajuda a gente bastante. Se você quiser comentar alguma coisa, comenta aí. Se quiser ajudar a gente, compartilha. E era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.